Olá, sabe-se que a doutrina espírita é apoiada no tripé ciência, filosofia e religião. E essa parte da moral, da ética, é representada pelo livro O Evangelho segundo o Espiritismo, uma publicação de Allan Kardec, em 1864. Vale lembrar que Kardec não retirou nem acrescentou partes do Evangelho de Jesus. A codificação, orientada pelos Espíritos, busca explicar os ensinamentos de Jesus de maneira clara, objetiva, sem mistérios. Tem ainda o propósito de esclarecer pontos do Evangelho que foram mal compreendidos ou esquecidos ao longo dos anos. As orientações dos espíritos superiores são sempre apoiadas em uma fé raciocinada, na caridade e na justiça. Nós vamos dar continuidade ao haverá falsos cristos e falsos profetas? Então seria a parte 2, já desenvolvemos, já fizemos a parte 1, não é isso? Que já está publicado no canal Paulo de Tarso Espiritismo. Capítulo 21 e os itens são Instruções dos Espíritos, os falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta e os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas. Uma pessoa que aparenta ser um sábio, um emissário de Deus, pode esconder um espírito mal intencionado. Seu projeto, muitas vezes, é iludir as pessoas com falsas ideias de salvação, sucesso na vida material, prosperidade. Né? Esse é o objetivo, muitas vezes, desses enganadores. E vem no Evangelho: se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Nada significa a pessoa dizer que tem uma missão importante se a sua vida se resume em apenas palavras, promessas, sem nenhuma obra pessoal que melhore ele próprio, internamente, espiritualmente e também com as suas mensagens a vida dos seus semelhantes. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes seus brotos numerosos esperando a época da floração? E o Cristo não vos disse, reconhece-se uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se são doces e salutares, dizeis, nada de puro pode sair de um tronco mau. E realmente, meus irmãos, de nada adianta conhecer e saber de cor todas as passagens dos chamados livros sagrados, se aquele que diz saber não aplica os ensinamentos que sabe no dia a dia da sua vida, começando na sua própria família, no ambiente de trabalho, né, ou seja, na escola, em todas as relações sociais, nós temos que dar realmente uma prova que aprendemos e estamos aplicando no dia a dia os ensinamentos do nosso mestre. As pessoas revestidas de um poder espiritual não saem divulgando suas virtudes. O que realmente conta são as suas ações de caridade, amor, bondade e o esforço na tentativa de conciliar corações. Se suas palavras se juntam aos seus atos, então pode-se dizer que essas pessoas são trabalhadores na seara do nosso Mestre Jesus. Então são pelas suas ações e não simplesmente pelas suas palavras. E aí continua o Evangelho: mas desconfiai das palavras hipócritas, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas vestidos de longas roupas. Desconfiai daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. Realmente, Jesus ensinou a seus discípulos como orar. Ele disse que algumas pessoas oram assim, só para ser vistas pelos outros. Olha, ele é um religioso, ele está orando. Nossa, é isso, como ele está ligado a Jesus, como ele está ligado a Deus. Jesus ensinou que, se possível, devemos orar num local onde podemos ficar sozinhos. Então não é para mostrar para os outros que você está orando. A prece é a nossa consciência buscando uma ligação com o mundo espiritual. Pode ser, entre outras coisas, para pedir força e lucidez diante das nossas dificuldades no dia a dia, na vida, como também pedir para outra pessoa. Muitas vezes nós sabemos pedir, mas às vezes esquecemos de agradecer. Então a gratidão é muito importante.
agradecer por estarmos encarnados, com muitas oportunidades de crescimento e por tantos benefícios que recebemos, não só de pessoas encarnadas que sempre nos auxiliaram, nos momentos de dificuldade nos auxiliaram, amigos, mesmo familiares, mas também no plano espiritual, nosso espírito protetor, ou anjo da guarda, como dizem, né? E dos benfeitores espirituais que estão sempre dispostos a nos auxiliar, desde que nós façamos a nossa parte, nosso esforço pessoal de crescimento. E eles nos auxiliam quando nós realmente permitimos. Pretensão do monopólio da verdade. Alguns dizem que apenas o seu segmento religioso é o certo, que se não mudarem de religião, não serão salvos. Isso é fazer proselitismo, meus irmãos. Nós sabemos que o espiritismo, o espírita, ele jamais vai querer convencer as pessoas a mudar de sua religião. Por quê? Todas as religiões são importantes, nós sabemos disso. Cabe a cada um analisar e refletir sobre qual religião ou doutrina é mais coerente com os seus princípios. Então, se a pessoa ainda não tem uma religião e quer realmente abraçar uma doutrina, ele tem que analisar. Será que essa doutrina responde com mais racionalidade às suas questões sobre a nossa existência? De onde nós viemos? O que estamos fazendo aqui nesse mundo, no planeta Terra? E, principalmente, meus irmãos, que é uma pergunta que se faz há muito tempo, né? O que acontece após a morte física? Né? Sabemos que existem muitas teorias, muitas ideias, mas a doutrina espírita é muito clara com relação a isso. Sabe-se que a vida continua, tá certo? Com os nossos conhecimentos, os nossos sentimentos, as coisas imateriais é o que nós levamos para o plano espiritual. A questão do monopólio da verdade também se aplica aos adeptos de partidos políticos. Muitas vezes tentam convencer os outros a mudar de partido, alegando que, olha, se você se juntar ao nosso partido, você estará apoiando o melhor partido. Você será beneficiado, mas também todo o país será bom para todo o país. Todos acreditam, inclusive, que seus partidos são os melhores. É fundamental escolhermos nossos representantes de forma consciente. Não existe partido perfeito. Por quê? Porque todos os partidos são formados por pessoas, os seus integrantes são humanos e, portanto, são sujeitos a imperfeições. Por isso, é essencial usar o bom senso, conhecer a trajetória do seu candidato, vai buscar informações sobre ele, como é que é a vida dele, o que ele tem feito, se ele já está na política há um certo tempo, o que ele fez de positivo e negativo, avaliar seu caráter, né? Analisar suas ações, além do seu discurso, porque a palavra é muito fácil se dizer. Né? Essa análise objetiva vai nos proporcionar uma visão mais clara sobre o que desejamos para a nossa sociedade. Disse o Espírito Luís, que está no Evangelho, todo aquele que revele um átomo de orgulho, fugir dele, como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos que cada criatura leva na fronte, mas nos seus atos, sobretudo, o cunho de sua grandeza ou de sua decadência. Isso aqui nos traz o Evangelho. E aí, meus irmãos, na minha modesta opinião, eu penso o seguinte: ao assistirmos uma palestra, seja ela de cunho religioso ou não, é importante sempre considerar alguns pontos. Qual a intenção da pessoa que está palestrando? Fica claro o que ele está pretendendo? E quem é essa pessoa que está aí, né, no púlpito? Que características apresenta? Ele demonstra orgulho, é modesto, é arrogante, ou se mostra uma pessoa humilde? Ela possui conhecimento sobre o tema que está abordando? Existem diversas possibilidades. O palestrante pode ser bem intencionado, porém ele tem pouco, domínio sobre o assunto apresentado. Por outro lado, tem pessoas que têm muito conhecimento, mas as suas intenções podem ser questionadas. Por isso, eu acredito que devemos ouvir. Vamos ouvir tudo, de todos. Só que nós temos que refletir o que estamos ouvindo e reter apenas aquilo que julgamos relevante e coerente, evitando aceitar cegamente tudo que nos é dito pelas pessoas. Então, usar sempre o crivo da nossa razão, da nossa observação e da nossa inteligência.
Caracteres do verdadeiro profeta. Que características eles têm, né? E o Evangelho traz: desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se coloca como reformadores e como Messias. Então essa é a mensagem do Evangelho. E como é que a gente pode reconhecer o verdadeiro profeta? O Evangelho segundo o Espiritismo diz que não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de dirigir os seus homens, as suas tropas. Credes, pois, que Deus, seja menos prudente do que os homens? Será que ele vai confiar as suas missões importantes, senão aquelas pessoas que são realmente capazes de cumpri-las? Porque as grandes missões, meus irmãos, todos sabem, são fardos pesados, não é simples. Uma pessoa fraca não consegue carregar, esse peso da responsabilidade de falar sobre as leis divinas. E é importante que esses pensadores venham, esses profetas, para fazer avançar a humanidade como já fizeram, moral e intelectualmente. Então, são precisos sim homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, são sempre espíritos que já são evoluídos para que possam cumprir a sua missão da melhor maneira possível. Então é muito claro isso aí. Deus realmente vai escolher aquelas pessoas. E um dos grandes representantes, eu acredito, o maior representante que nós tivemos é o nosso Mestre Jesus. Ele veio nos falar das leis divinas, pela sua postura, pela sua maneira de vida, como ele realmente tratava as pessoas, sempre com um amor incondicional. Jesus veio se mostrar pelo exemplo, pela sua mensagem, as leis divinas. Outra parte do Evangelho. Uma outra consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Eles cumprem aquilo para o que foram chamados pela força do seu gênio, secundados pela força oculta que os inspira e os dirige com o seu desconhecimento, mas sem propósito premeditado. É interessante isso. Os verdadeiros profetas, eles se revelam pelos seus atos. Eles são apontados, mostrados pelos outros. Eles não se mostram realmente, não ficam falando, olha, eu sou enviado, nada disso. Enquanto os falsos profetas se colocam eles mesmos como enviados de Deus. Então é muito interessante essa característica. O verdadeiro profeta, esses missionários, ele não fica se vangloriando dos seus atos, nada disso. Ele vem realmente de maneira clara, objetiva, com humildade, demonstrando um grande amor que está fazendo para passar a sua mensagem. Enquanto que os falsos profetas, nós já vimos, eles se colocam como sendo o centro de atenção e se dizem realmente, como diz de boca cheia, que são enviados de Deus. E nós temos um exemplo muito, muito bom de missionário, que é Francisco de Assis, meus irmãos. Esse espírito que esteve lá, passou ali pela Itália, pelo século XIII, figura humilde, simples, que se dedicou aos pobres, aos abandonados. Então o seu exemplo de vida é o amor aos seus semelhantes e também, como foi demonstrado, todos sabem, pela natureza, pelos animais, pelas vegetações, tudo que realmente que é a criação divina, Francisco de Assis sempre amou e reverenciou. Tem-se visto impostores se apresentarem como os apóstolos de Cristo, outros como o próprio Cristo, ou ainda como encarnações de Buda, Maomé, Arcanjo Miguel, Abraão e tantos outros. E o que envergonha, meus irmãos, a humanidade é que tem encontrado pessoas bastante crédulas para dar fé a semelhantes absurdos. E nós tivemos exemplos no século XIX, no século XX, no século XXI, pessoas realmente que se falaram que são enviados e comandam às vezes um grupo de pessoas. Eu destaquei um que realmente é uma passagem muito triste, que foi na década de 1970, uma pessoa chamada Jim Jones, fundador do Templo dos Povos. Inicialmente ele era um líder protestante e passou a se dizer reencarnação de Jesus, Akhenaton, Buda e até o próprio Deus, alegando que realmente era um enviado. E ele começou a sofrer perseguição nos Estados Unidos da América,
levou seus seguidores a uma comunidade que chamou de Jonestown, na Guiana, onde organizou, meus irmãos, olha só, um suicídio coletivo, no dia 18 de novembro de 1978. Ele conseguiu então inculcar na cabeça das pessoas que era importante cometer aquele ato, acabar com a própria vida, que só Deus, né, tem a permissão, pode-se dizer, de que nos deu a vida e nos tirar. Veja, meus irmãos, a responsabilidade desses falsos profetas. A gente tem que ficar penalizado, porque eles serão responsabilizados por esses atos. Cada pessoa daquela que foi envolvida pela sua mensagem, pelas suas ideias, né, que são falsas. Né? Infelizmente, muitos ainda apareceram no planeta e ainda continuam aparecendo, infelizmente. E o espírito Erasto alerta. Erasto foi discípulo de Paulo de Tarso. Ele diz: desconfiai, pois, dos falsos profetas, sobretudo num tempo de renovação, porque muitos impostores seguirão os enviados de Deus. Eles se proporcionam uma vaidosa satisfação na terra, mas uma terrível justiça os espera, podeis disso estar certos. Então, realmente é o alerta que dá o espírito Erasto. E nos dias atuais, os falsos profetas podem surgir devido à fácil disseminação de informações pelas redes sociais. Crises econômicas e sociais que aumentam a busca por respostas rápidas. As pessoas querem realmente conseguir as coisas muito depressa, como se fossem milagres, né? Então, além do individualismo e da fragilidade das tradições religiosas estabelecidas, pode levar as pessoas a buscar líderes carismáticos e soluções simplistas, que realmente não têm fundamento. As consequências muitas vezes são graves, como já vimos. Principais consequências de se acreditar em falsos profetas. A crença em falsos profetas pode trazer diversos impactos negativos na vida das pessoas e das comunidades. Entre as principais consequências destacam-se manipulação e exploração. Falsos profetas frequentemente exploram financeiramente, emocionalmente e até sexualmente seus seguidores, prometendo, como disse, bênçãos, milagres, prosperidade em troca de dinheiro, favores ou obediência cega. Não é? Outro caso, outra característica, alienação social. Os seguidores podem se isolar da família, isso já aconteceu. Começa a se separar da família, a pessoa realmente não quer conversar mais, se isola, vai para uma comunidade, com um grupo de pessoas e começa a perder realmente essa relação familiar. Se alguém questiona por que está fazendo isso, ele se irrita, se incomoda, porque ele acha que onde ele está que é o verdadeiro, que as pessoas estão fora do que devia ser a verdade. Tá? E eles começam a criar essas pessoas uma dependência daquele grupo e do seu líder, disse, o seu líder, eu colocaria entre aspas aí, religioso, tá bem? Fanatismo e intolerância. Muitos falsos profetas incutem ideias radicais, incentivando a intolerância a outras crenças, o que pode gerar conflitos, desgastes sociais, muitas vezes violência, Essa intolerância pode causar violência com grupos sociais que também nós temos às vezes no noticiário, pelo mundo. Tá? É muito triste também essa questão do fanatismo religioso, não é? Frustrações e traumas. As pessoas depois elas começam realmente a botar fé naquele líder, que é carismático, que é todo envolvente, tá? Mas com o passar do tempo, tudo que ele prometeu não acontece. Então a pessoa que é um seguidor, ele começa a entrar assim às vezes, uma depressão, uma decepção, tá? E realmente ficam quadros emocionais muito, muito graves, Ansiedade, e começa a ter aquela desilusão existencial, ele começa a ficar perdido, sem rumo, sem propósito, porque ele colocou toda a sua confiança naquela pessoa. É como se ela fosse, cada vez que a pessoa fosse falando, ele vai subindo num degrau da escada, ele fala mais, ele vai acreditando, chega de repente aquela escada é tirada. Então a pessoa tem uma queda terrível, isso vai abalar muito realmente, não só a ela própria, muitas vezes as pessoas que estão em seu entorno, seus familiares. É muito triste, é muito sério isso, Desinformação. Falsos profetas muitas vezes espalham informações falsas ou distorcidas
Sobre saúde, começa a mostrar, ó, aquela pílula ali, se você comprar, você vai conseguir emagrecer rapidamente, ou ainda você vai começar a despertar muito mais a sua criatividade, né? Quer dizer, também na ciência, né, falsas informações sobre a política, né, colocando a saúde física e mental das pessoas em risco. E com os meios de comunicação mais sofisticados que nós temos hoje, né, a inteligência artificial e outros avanços tecnológicos nas mãos de pessoas inescrupulosas, nós não podemos acreditar cegamente no que vimos e nem que nós ouvimos nas redes sociais. Tá certo? Porque realmente as pessoas se deixam levar por uma foto que ela acredita que é daquela pessoa. E a pessoa disse tal coisa, ela acredita, né? Depois aparece. Né? Uma pessoa que é, por exemplo, uma pessoa muito conhecida, famosa, e fala, olha, o que vocês ouviram não fui eu que disse. Tá? Aquilo foi, né? Armaram aquilo para que eu ficasse desacreditado. Então nós temos que ter muita clareza no que nós vemos, que nós vamos utilizar sempre nossa reflexão e pesquisar sobre o assunto, ler sobre o assunto, se aquilo realmente é correto, né, se é verdadeiro ou não, tá bem? E prejuízo financeiro, como também já foi colocado, né, investimentos enganosos, né, dívidas, às vezes doações excessivas a instituições de fachada. A pessoa fala, olha, eu tenho ali, né, tá, vamos ajudar aquelas crianças, determinada comunidade pobre, né, e mostra fotos, as pessoas ficam envolvidas e começam, né, a mandar isso, contribuições, aquilo realmente é tudo enganação, né? E pode realmente levar pessoas à ruína financeira. Então tudo é prejuízo, né? Além da questão moral, né, emocional, também um prejuízo financeiro. Embora qualquer pessoa possa ser enganada em algum momento, existem características e situações que aumentam essa vulnerabilidade da pessoa para se envolver, né, com esses falsos líderes, não é? Por exemplo, situações de fragilidade emocional. Pessoas passando por crises, luto, desemprego, doenças familiares graves, grandes mudanças, né, tendem a buscar resposta a essas pessoas e um consolo para suas aflições, tornando-se mais facilmente manipuláveis, porque ela está fragilizada. Ela chega numa pessoa e fala, olha, né, o meu familiar está com doença muito grave, né, e aí recebe, aquele líder recebe, vem com palavras, né, doces, abraça, sim, nós estamos aqui para te auxiliar, tudo. Então há todo aquele envolvimento emocional e a pessoa facilmente pode ser manipulada, tá bem? Para que ela possa se envolver e ele começar a receber coisas dessa pessoa, evidentemente coisas materiais. Busca intensa por sentido ou pertença. Aquelas pessoas que sentem realmente um vazio existencial, não tem um propósito na vida, ou falta de pertencimento a um grupo, ela quer realmente se envolver numa comunidade, ela se emociona às vezes quando vê o pessoal numa igreja cantando juntos, né? Ou numa determinada comunidade, as pessoas participando de uma atividade em grupo, ela quer participar daquilo, tá certo? E às vezes ela entra, né, se engaja num grupo com líderes carismáticos e doutrinas exclusivas. Olha, vem para nós porque aqui nós somos um grupo fechado, mas somos pessoas escolhidas. E a pessoa se acha importante, tá? E depois vai ver aquilo, tudo é falso, tudo é enganação, né? Então esse sentido essa busca por pertencimento a um grupo pode levar também pessoas a se envolver, né, e ter prejuízos de diversos aspectos, né? Necessidade de esperança ou solução mágica. Promessa de cura milagrosa. É isso? Prosperidade, proteção sobrenatural. Atraem quem quer resposta rápida para problemas complexos. Tá certo? Então isso aí aparece, as pessoas, né, mostrando coisas, objetos, né, um óleo determinado que, tá certo? Se você utilizar, você vai conseguir aquilo. Tudo isso aí acontece ainda hoje, no dia de hoje, tá bem? Tem que ficar tudo atento às pessoas, né? O que ela está vendo, o que ela está ouvindo, tá? E tomar muito cuidado em se envolver com esse tipo de grupos. Tendência à obediência a figuras de autoridade. Pessoas que foram educadas a não questionar figuras de autoridade tendem a aceitar mais facilmente aquelas lideranças autoproclamadas. Então a pessoa olha, vê a pessoa falando, né, com autoridade,
é isso? Tem um olhar, né, muito forte, envolvente, né? Vê nela uma autoridade no assunto. Parece seguro, né? Fala bem, deve estar com a razão. Essa pessoa deve ser verdadeira. Tá? E eu vou seguir esse líder. É isso? De repente aquilo tudo também é uma encenação, né? Uma fachada. Tá? E, então, toma cuidado também com todos os tipos, né, dessas lideranças. E aí, meus irmãos, a gente vai encerrando falando dos falsos profetas da erraticidade. O que é? Que estão no mundo espiritual, né? Então, os falsos profetas na erraticidade são espíritos que, para serem ouvidos em uma casa espírita, se apresentam com nomes veneráveis. Então, eles, né, eu sou, né, João Batista, Sócrates, né, Platão. Quer dizer, utilizam o nome, eles não estão preocupados, eles são, né, irresponsáveis, né, coloca qualquer nome. E eles são capazes de dizer algumas meias verdades. Uma pessoa começa a acreditar, ele faz uma mensagem bonita, diz, né, devemos, né, todos em harmonia, todos somos irmãos. Ele começa a falar uma coisa que realmente é verdadeira, mas de repente, né, mas seu objetivo é infiltrar informações falsas no grupo. É isso, a pessoa se deixa levar. Muitas vezes suas intenções são para dividir opiniões, disseminar a discórdia, comprometendo o trabalho e até interrompe aquele trabalho de uma casa espírita. As pessoas começam, né, a entrar em discussões, em contendas, tá certo? E acaba o trabalho. Tá? E começou a ser influenciado por um espírito mal intencionado. Né? Então, nós temos os encarnados. Por que nós temos esse espírito? Porque essas pessoas eram encarnadas. Quem que está no mundo espiritual? As pessoas que estavam aqui. Né? Então, se ele era uma pessoa bondosa, fraterna, a hora que desencarna, ele continua com bondade e fraternidade. Se uma pessoa que é de má índole, ela vai continuar do outro lado com má índole. Então, até realmente, né, passar por diversas provas, né, para poder, expiações, para poder realmente seguir no caminho, né, que Jesus nos ensinou. Tá certo? Então, também muito cuidado, né, na casa espírita. Então, e o Evangelho traz, né, o Luís, o Espírito Protetor do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: esses enganados são bem entendidos os médiuns que não tomam bastante precaução. Olha o que o Espírito fala. Aí está, sem contradita, um dos maiores perigos contra o qual muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no Espiritismo. É para eles uma prova da qual não podem triunfar senão por uma grande prudência. Aprendei, pois, antes de todas as coisas, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. Olha só o que o Espírito diz. Então, se realmente o médium ainda não percebe que o espírito é um espírito enganador e fala para ele algumas umas coisas absurdas, né? E a pessoa acha porque o espírito é um espírito venerável, ele vai e começa a falar aquela mensagem. Então, como diz a mensagem, ele mesmo continua, né? Ouviu de um falso profeta, ele também começa a passar as mensagens falsas, tá certo? Recebeu pela sua mediunidade. E aí, por isso é essencial, meus irmãos, quem está realmente trabalhando, que tem essa ferramenta importantíssima, que é a mediunidade, estudar as obras básicas da doutrina espírita, que foram produzidas, que foram publicadas por Allan Kardec, assim como as obras complementares, ditadas por espíritos como Emmanuel, André Luiz, né, da lavra de nosso querido Chico Xavier, Manuel Filomeno de Miranda, entre outros. A pessoa tem que ir atrás dessas obras. A Federação Espírita Brasileira oferece uma ampla variedade de cursos sobre temas como mediunidade, diferente ordem dos espíritos, características do perispírito, a questão do mundo espiritual, que são conhecimentos fundamentais para aqueles que trabalham em uma casa espírita. Então, realmente, lembrar do querido Espírito da Verdade, né? Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. É através da instrução, do conhecimento, da conversa com pessoas que têm experiência na área, que já são médiuns, né? Que já trabalham há muito tempo com aquilo. Então, quem está começando, além do estudo, conversar com essas pessoas,
ser orientadas por pessoas que realmente são capazes, que já estão acostumadas com isso, para não se envolver realmente nesses espíritos que são, na maioria, irresponsáveis, não é? Então, procurar realmente se apoiar nas obras, que são as obras básicas, e todas aquelas já por médiuns conceituados, não é? Meus irmãos, a vida nos apresenta desafios e sofrimentos para todo mundo, como se diz, né? Sofrimento tem no palácio, né, e no casebre. Qualquer lugar vai ter sofrimento. E a busca por soluções rápidas através de líderes espirituais, que eu coloco entre aspas, pode parecer tentadora dessa busca, especialmente quando estamos emocionalmente frágeis. No entanto, essas promessas frequentemente são ilusórias e podem levar à decepção, como já vimos. É essencial recorrer a práticas baseadas em evidências e ao autoconhecimento para enfrentar problemas de forma eficaz. Às vezes a pessoa está procurando, tem um problema emocional, então um desequilíbrio emocional, tem que procurar um profissional da área, né? Um psicólogo, um terapeuta, realmente. Então muitas vezes não é atrás de líderes, não é? Que se dizem especiais, nada disso. Primeiro vai atrás, não é? Do que tem a ciência, nos orienta, tá bem? Então é importante, e logicamente tem coisas que são ligadas à parte espiritual, né? Que a ciência, a nossa ciência de hoje, né? Como se diz, a ciência tradicional, ela não vai resolver isso. Então, aí sim tem que ser pelos meios espirituais e sempre em busca de um lugar sério, que todo mundo conhece, com responsabilidade, pessoas que são realmente sérias no desenvolvimento do trabalho para ter uma orientação segura sobre a questão espiritual. Um porto seguro para os momentos difíceis, meus irmãos, essa é a imagem que vocês estão vendo aí, né? Representando, tá, nosso querido Jesus, é isso? Através da prece. Ele nós podemos seguir com segurança. Esse é né? Esse é o enviado de nosso Pai maior. Podemos seguir sem medo. É o grande médico das almas, o nosso querido Mestre, que não abandona nenhum de nós, né? Confiemos em Jesus, confiemos em nosso Pai maior, nosso anjo de guarda, através de uma prece sincera, nos momentos difíceis. Não é isso? Pedindo lucidez, pedindo compreensão, pedindo força, né? E eles estão à disposição para nos auxiliar. É isso? Então é isso. Vamos continuar com a nossa luta, cada dia, né, com as nossas dificuldades, mas sabendo que todos nós podemos resolver. Ninguém coloca, né? Deus não coloca nas nossas costas fardos maiores do que nós podemos resistir. Tá bem? Então confiamos em Jesus e em nosso Pai maior. Paz a todos. Obrigado.